Olá, vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que todos vocês também estejam. Por favor, não prestem atenção a este galo. Ele está a fazer o trabalho dele. Então nós vamos fazer o nosso. Atenham-se somente a mensagem que tenho para vocês hoje. Então vamos lá. Vamos falar da última ceia. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 17 ao 30. Sabemos que retrata o momento em que Jesus teve a última ceia com os discípulos. E nesta ceia ele partiu o pão, distribuiu e dizendo que era o seu corpo. E da mesma forma também distribuiu o vinho em representação ao seu sangue. Mas há mais coisas ali neste momento que nós podemos de alguma forma prestar atenção a elas e verificar que Jesus quis nos informar outras coisas que muitas vezes passam despercebidas. Então vamos lá. O pão, vamos começar pelo pão. Jesus Cristo partiu o pão e distribuiu pelos discípulos. Primeiro ponto, Jesus não pediu a nenhum dos discípulos que distribuísse o pão. Foi ele mesmo que pegou no pão e o distribuiu. O pão representa o saciar das necessidades básicas, não só a representação do seu corpo, mas como também a representação de saciar de necessidades básicas. Com isso, Jesus quer mostrar a todos nós que Ele sempre vai suprir a necessidade de quem está com Ele. Estar com Jesus é mais do que estar num espaço fechado, numa igreja, buscando a Ele. Estar com Ele todos os dias, aceitando a Ele como único, suficiente Salvador e fazer de Jesus Cristo a nossa bandeira, fazer de Jesus Cristo a nossa certeza, a nossa paz e a nossa segurança. E por força disso, Ele está a dizer, olha, eu vou suprir a necessidade de todos aqueles que estiverem comigo. Então, se você busca Deus, se você já aceitou a Deus, a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, tenha a certeza absoluta que Ele sempre vai suprir as suas necessidades básicas. Não é outra pessoa, não é o pastor, não é o amigo, é Deus quem vai suprir de forma direta. Mas precisamos prestar atenção a um aspecto. Não só esse momento confirma a preocupação de Jesus Cristo com o saciar e o suprir as nossas necessidades básicas, mas também representa ali um outro aspecto. Deus também diz na sua palavra que Ele é o nosso Pai, é o supridor de todas as nossas necessidades. Vejamos, até os animais para se alimentar. Existe um processo todo criado, que foi concebido na criação, que permite que os animais tenham alimento. Ou seja, o cabrito, se não tiver, mesmo que não tiver alguém, se ele tiver num lugar que tem pastos, ele vai comer. Mas atenção que o cabrito, vou dizer, uma pacaça, por exemplo, ou mesmo uma ave, para se alimentar, ela precisa de se deslocar. O que é que significa? Deus vai suprir a necessidade de todos que estiverem com eles, mas existem processos para isso. Não é como magia. O cristianismo, a crença, o poder de Deus não é magia. Ele precisa que você, primeiro, creia que Ele vai suprir todas as necessidades e depois te movimentes nesse sentido. Todo animal, para se alimentar, ele precisa se movimentar, todo. Então não vais encontrar nenhum animal, não importa qual seja, que para se alimentar não tenha que fazer algum movimento. Até mesmo os animais domésticos, tu pegas um prato, colocas lá comida e ele vai ter que levantar-se, ir em direção ao prato para poder se alimentar. Com o ser humano é a mesma coisa. O que acontece é que muitos de nós não cremos que é possível Deus suprir as nossas necessidades básicas e que temos de alguma forma que apenas nos movimentar em direção de tomar esta resposta, de termos esta necessidade suprida. Você não precisa pedir esmola.
Você não precisa andar a pedir coisas aos teus familiares. Você não precisa andar a pedir aos teus amigos. Você não precisa de se submeter a vontades de homens ou de outras mulheres para suprir a tua necessidade básica. Porque Deus já preparou tudo para que isso aconteça. Você só precisa se movimentar. Nesse caso, o que é movimentar-se? Trabalhar. Todo ser humano, absolutamente todo ser humano, é dotado de capacidade para trabalhar e suprir as suas necessidades básicas. Não é divino andar a pedinchar. Tem sempre uma solução. Você não precisa continuar nessa redoma. Você não precisa de um homem, não precisa de uma amiga para comprar o teu cabelo brasileiro, para comprar um telefone, para se alimentar. Se ninguém te disse, deixa-me te dizer que você pode ter tudo isso. Basta que você creia que Jesus Cristo pode suprir as suas necessidades, que Deus pode suprir as suas necessidades e trabalhar para isso. Você precisa se movimentar para isso. Esse esforço empreendido para pedir esmola, esse esforço empreendido para pedir dinheiro, para pedir telefones e outras coisas, usa para trabalhar, para suprir as suas próprias necessidades. O que acontece? Essas pessoas que te estão a dar, tu não sabes qual é a origem desse dinheiro, tu não sabes quem é aquela pessoa. E eu já expliquei aqui em vídeos, num outro vídeo, sobre o perigo que é receber coisas de pessoas. A gente não sabe o que é que essas pessoas andam a fazer. E entenda, se alguém morre por conta de alguma coisa e dessa morte alguém se beneficiou de algum dinheiro, alguém pegou e fez mal a alguém e conseguiu algum dinheiro e ele partilhar contigo, a responsabilidade por aquele ato também é imputada a ti. Este é o mais grave, né? Que eu estou aqui a dizer, mas existem outras situações. Então a gente precisa de entender que Jesus quer mostrar com aquilo que Ele pode sim suprir as nossas necessidades. Ele supriu as minhas em muitos momentos. Eu não nasci num berço de ouro, tive uma vida difícil e foi graças a Jesus que eu consigo hoje dizer que eu não preciso estar a pedinchar, eu não preciso pedir às pessoas, eu não preciso andar neste e naquele, certo? Mas tem um outro aspecto que também está, mesmo também em Mateus 26, 17, 30, com a ceia, que é o outro momento. Jesus também pegou e distribuiu o vinho. O vinho tem duas representações. O sangue de Jesus, mas também ele representa a abundância. E vou lhe dizer o porquê. Jesus podia pegar e distribuir o pão e chá. Jesus podia pegar e distribuir o pão e o sumo. Mas Jesus distribuiu pão e vinho. O vinho não só representa o sangue de Jesus, mas representa a riqueza. O vinho é uma bebida alcoólica que é usada em momentos de festas, que é usada em ocasiões especiais. Não é para suprir nenhuma necessidade primária que a gente tenha, mas é representação de abundância e riqueza. Jesus está a dizer, eu também posso fazer-te rico. Isso, Jesus pode fazer-nos a todos ricos, mas entenda, Jesus não pegou e distribuiu o pão e o vinho ao mesmo tempo. Primeiro distribuiu o pão, depois distribuiu o vinho. Ou seja, existem dois esforços. Se tu creres que Jesus pode, que Deus pode de alguma forma suprir as suas necessidades básicas, Ele vai suprir. Mas se tu creres que Ele pode, para além de suprir as tuas necessidades básicas, fazer-te rico, também podes alcançar isso. E também tem um outro processo para isso, tem que cumprir princípios e esta riqueza deve servir não só para suprir as tuas necessidades, mas transbordar noutras pessoas e para o reino de Deus. Então, creia que Deus pode suprir todas as tuas necessidades.